Olá, turma, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Mário Neto, de Química. Vamos iniciar a partir de agora a Química Orgânica voltada para o Enem. A Química Orgânica é a parte da química que estuda a maioria dos compostos de carbono, chamados de compostos orgânicos. Mas por que a maioria e não todos? Existem substâncias que têm carbono na sua composição, mas porém são classificados como compostos inorgânicos. Bom, fazem parte aqui alguns exemplos de compostos orgânicos: bebidas, produtos de limpeza, perfumes e combustíveis. Podemos citar o álcool comum, que é o etanol, está bastante em evidência devido à pandemia. O vinagre, muito usado na conservação e tempero de alimentos. A gasolina, que é um combustível fóssil derivado do petróleo. Então, esses são alguns exemplos e algumas imagens que nós podemos familiarizar com química orgânica. Bom, é muito comum chegar no primeiro dia de aula de Química Orgânica e perguntar para o aluno: me dê um exemplo de composto orgânico, de produto orgânico. A primeira palavra que vem à cabeça da maioria é petróleo. Bom, é um ótimo exemplo, porque a partir do petróleo são derivados, são extraídos vários produtos orgânicos, vários compostos orgânicos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Essa imagem vai ajudar a observar alguns exemplos. Para estudarmos química orgânica, é necessário aprendermos as características do carbono. Primeira característica importante: o carbono é tetravalente. Professor, o que significa isso? Significa dizer que o carbono é 4 vezes mais brabo que os outros? Não, gente, não é isso. Tetravalência significa dizer que ele tem 4 elétrons na última camada, chamado camada de valência. Essa característica proporciona ao carbono fazer 4 ligações covalentes, tá? Essas ligações vão ser representadas por traços. Então, cada tracinho é uma ligação. Então, nós temos aqui 4 possibilidades de ligações para esse carbono, ou representarmos essas ligações. No primeiro caso, que são 4 ligações simples, nós vamos dispor de 4 tracinhos ao redor do carbono. No segundo caso, nós podemos ter 2 ligações simples e uma ligação dupla. No terceiro caso, nós temos 2 ligações duplas e no quarto caso, nós temos uma ligação simples e uma ligação tripla. Você pode observar que em todos os casos o carbono tem 4 tracinhos, ou seja, 4 ligações. Quem se liga ao carbono? Os átomos que aparecem com maior frequência ligados ao carbono são chamados de organógenos. São eles: hidrogênio, que é monovalente, ou seja, faz uma ligação; o oxigênio, que é bivalente, faz 2 ligações; o nitrogênio, que é trivalente, faz 3 ligações; e os halogênios, que são todos monovalentes. Eu posso representar esses átomos da seguinte maneira: o hidrogênio é muito simples, só faz uma ligação, só tem um traço. Já o oxigênio, que faz 2 ligações, ele pode ser representado de 2 maneiras. Ele pode ter uma ligação dupla, são os 2 tracinhos juntos, ou 2 ligações simples. Eu posso representar o nitrogênio com 3 ligações simples, uma ligação simples junto de uma ligação dupla ou uma ligação tripla, já com as 3 ligações que ele pode fazer. Um rápido exemplo aqui para entendermos melhor. O carbono aqui representado, você pode observar que ao redor dele tem 4 tracinhos, porque ele precisa fazer 4 ligações. Já o oxigênio aqui no topo, ele tem 2 tracinhos, que é uma ligação dupla, né? Já o nitrogênio, ele tem 3 tracinhos ao redor dele, ou seja, ele está fazendo 3 ligações. E o hidrogênio, ele está fazendo apenas uma ligação. Já esse outro caso aqui, que é o tetracloreto de carbono, é o seguinte:
Vocês podem ver que o carbono está fazendo as 4 ligações e o cloro, por ser um halogênio, está fazendo uma ligação cada átomo de cloro. Agora eu preciso relembrar um pouquinho da teoria do octeto, estudado lá atrás no primeiro ano. Segundo a teoria ou regra do octeto, os átomos dos elementos ficam estáveis quando atingem a configuração eletrônica de um gás nobre, ou seja, quando eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência, que é a sua última camada, né? Então vamos lá. Nós temos aqui as famílias, que são da tabela periódica. Nós temos os elementos de cada família aqui. E nós temos a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, olha só. O carbono, que eu vou riscar bem aqui, ele está na família 14 e ele tem 4 elétrons na última camada. Ou seja, para ele adquirir uma configuração eletrônica de gás nobre e ter 8 elétrons na última camada, ele precisa de mais 4 elétrons, ou seja, ele precisa fazer 4 ligações. Já o nitrogênio, ele está na família 15 e tem 5 elétrons na última camada, ou seja, para atingir 8 elétrons, ele precisa de mais 3. E mais 3 significa dizer que ele vai precisar fazer 3 ligações. A mesma coisa acontece com o oxigênio. Está na família 16, tem 6 elétrons ao redor da última camada e para chegar a 8 elétrons precisa fazer mais 2 ligações. E o caso do cloro, que vimos agora há pouco, ele está na família 17, tem 7 elétrons e para chegar a 8 elétrons precisa fazer mais uma ligação, ou seja, ter mais um elétron. Para entendermos o modelo de Lewis, precisamos falar de ligações covalentes, que é um tipo de ligação química que ocorre com compartilhamento de pares de elétrons, sejam 2 elétrons. Tá? Vamos logo aqui ao mais importante. Quando você vê um tracinho, que significa uma ligação simples, é a mesma coisa que você está vendo 2 elétrons sendo compartilhados por 2 átomos ao mesmo tempo. Quando você vê uma ligação dupla, é a mesma coisa que 2 pares de elétrons sendo compartilhados por 2 átomos ao mesmo tempo. E uma ligação tripla, né? Os 3 tracinhos, são 3 pares de elétrons sendo compartilhados entre 2 átomos ao mesmo tempo. Na prática, vamos olhar aqui. Este átomo de carbono, ele tem 4 elétrons representados na cor vermelha ao redor dele, aqui na camada de valência. Para ele chegar a 8 elétrons, significa dizer que ele vai precisar de mais 4 elétrons. E esses 4 elétrons que ele precisa vão ser adquiridos através desses compartilhamentos. Vamos lá. Para a esquerda, esse carbono está compartilhando um elétron dele com um elétron do hidrogênio, formando um par. Para cima, o carbono está compartilhando um elétron dele com um elétron que é do hidrogênio, formando uma ligação. Para a direita, está compartilhando um elétron dele com um elétron do carbono, que está ao lado, formando uma ligação. E para baixo, este carbono está compartilhando com outro hidrogênio um par de elétrons. Então, quando ele compartilha esses 4 pares de elétrons, onde cada par são 2, então agora ele tem 8 elétrons para se tornar estável. Então, o modelo de Lewis, na verdade, é apenas substituir os tracinhos por pares de elétrons. Onde você vê um tracinho, você vê um par. Onde você vê 2 tracinhos, você vê 2 pares. Onde você vê 3 tracinhos, você vê 3 pares de elétrons. Aqui na direita, nós temos uma imagem que vai exemplificar melhor isso. Tá? Então, se você tiver com calma, pause o vídeo e observe com cuidado. Vamos construir na prática uma molécula segundo o modelo de Lewis. Tá? O carbono, que está na família 14, tem 4 elétrons na última camada e precisa fazer 4 ligações. O nitrogênio está na família 15, tem 5 elétrons na última camada e precisa fazer 3 ligações.
O oxigênio, que está na família 16, tem 6 elétrons na última camada e precisa fazer 2 ligações. E o hidrogênio só tem um elétron na sua única camada e precisa fazer uma ligação. Então vamos lá. Primeiro colocar os elétrons aqui do carbono, tá? São 4 elétrons que ele tem na última camada. Vou colocar aqui 4 bolinhas. Já o nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então vou colocar aqui os 5 bolinhas na cor azul para a gente poder diferenciar de quem é cada elétron. Já o hidrogênio só tem um elétron na última camada, que é a primeira, isso tem uma camada, tá? E o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, tá? Então, como é que vai acontecer esse compartilhamento aí de elétrons, tá? Então, vamos lá. O carbono compartilha bem aqui com esse nitrogênio e compartilha aqui com esse outro nitrogênio, tá? O oxigênio precisa fazer ligação dupla, ou seja, são 2 pares de elétrons compartilhados dessa maneira aqui. Já esse hidrogênio do lado esquerdo vai compartilhar um par com este nitrogênio. E o hidrogênio de baixo também compartilhar com o nitrogênio. A mesma coisa vai acontecer com o lado direito da molécula, onde acontece o compartilhamento. Ou seja, se você observar aqui, o carbono está fazendo 4 compartilhamentos, fazendo 4 ligações, mesmo que seja 2 simples e uma dupla. O nitrogênio está fazendo 3 compartilhamentos, fazendo 3 ligações. O oxigênio está fazendo 2 compartilhamentos, fazendo ligação dupla. E cada hidrogênio está fazendo um compartilhamento de par de elétron, fazendo ligações simples. Bom, agora vamos à segunda característica importante sobre o átomo do carbono, tá? As 4 ligações simples de um carbono são iguais. O que significa dizer, gente? Olha só. Quando você olha aqui essa molécula, tá? Você está olhando que esse átomo, essa bolinha amarela, eu vou representar como átomo de cloro. Essa bolinha preta eu vou representar como átomo de carbono. E as bolinhas brancas como átomo de hidrogênio. Aí você está vendo a representação do cloro para cima. Porém, substância química orgânica não tem sentido, não tem direção, tá? Ela pode fazer isso aqui. Na verdade, ela faz isso com muita frequência, tá? Ela fica girando, girando, girando. Ela não tem direção, tá? Então, por isso que nós dizemos que as 4 ligações simples do carbono são iguais entre si, tá?